Sejam bem-vindos ao evento desta manhã, onde teremos a apresentação de palestra com o tema Relatos de um sobrevivente do Holocausto, Memórias e Direitos Humanos. Este evento é uma realização do Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Departamento de Memória Institucional e Cultura, vinculado à Secretaria de Comunicação do MPCE, em parceria com a Sociedade Israelita do Ceará. Antes da composição da mesa de abertura, convidamos a fazer uma apresentação o curador da exposição fotográfica do Holocausto à Libertação, Marcos Stronsberg, e da coordenadora da exposição, Débora Tavares. Salmo 121. Um cântico às ascensões. Ergo meus olhos às montanhas. De onde virá minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teu pé tropece. Teu guardião não cochilará. Eis que o guardião de Israel não cochila nem dorme. O Senhor, teu guardião, é teu guardião. O Senhor é tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e tua chegada, desse tempo e para sempre. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך. אל ינון שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך. אל ינון שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação do Dr. Marcos Stronsberg e da Débora Tavares.
Convidamos agora a compor a mesa de abertura os excelentíssimos senhores: o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. O Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Seccional Ceará, e representante da OAB Nacional no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Hélio das Chagas Leitão Neto. O promotor de Justiça e secretário-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Hugo José Lucena de Mendonça. O diretor-geral da Confederação Israelita do Brasil, Sérgio Napchan. O sobrevivente do Holocausto e palestrante desta manhã, George Legman. O presidente da Sociedade Israelita do Ceará, André Fleshman. O promotor de Justiça e coordenador auxiliar do Centro Operacional da Cidadania, Hugo Frota Magalhães Porto Neto. O promotor de Justiça, José Borges de Moraes Júnior. O coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos Reis. Podem sentar-se. Agradecemos as presenças dos procuradores e promotores de justiça, servidores, estagiários e colaboradores do Ministério Público, autoridades civis, sociedade israelita, professores e estudantes e a todos que prestigiam este evento. E para a abertura do evento, anunciamos a palavra do promotor de Justiça e secretário-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Hugo José Lucena de Mendonça. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria imensa iniciarmos esse momento aqui na Casa da Cidadania, a Casa do Ministério Público, essa instituição constitucionalmente prevista para defender os direitos fundamentais de toda pessoa humana. Para isso, nós fazemos inúmeras e inúmeras ações, temos inúmeras e inúmeras atribuições, mas também pontuamos a nossa vivência profissional com instantes como esse. Queria agradecer à pessoa do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro, que permite, tendo uma percepção muito abrangente da atuação do Ministério Público, permite que a nossa casa abra suas portas para uma exposição como essa que nós estamos tendo desde o começo de setembro, idealiza visitação de estudantes de escolas secundárias e de universidades, como hoje nós temos a presença de estudantes aqui, e agradecemos a sua presença, como tivemos ao longo do mês de setembro inteiro a presença de inúmeros e inúmeros estudantes de escolas públicas, em sua maioria, para participar dessa reflexão proposta por essa exposição que aqui nós albergamos e que vai até o final desse mês. Agradeço profundamente ao
meu amigo Marcos e ao meu amigo José Borges, que fizeram a articulação para que essa exposição pudesse vir ao Ministério Público e que hoje nós pudéssemos estar apresentando para todos vocês uma oportunidade de ouvir alguém que tem muito a nos falar. Hoje aqui o senhor Jorge Lengman, a quem nós agradecemos profundamente por ter vindo, se deslocado de São Paulo para cá, para poder repassar a sua experiência no que diz respeito à sua vivência e a tudo que ele refletiu e vivenciou em sua vida em razão de ter nascido num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Agradecer também a presença do Conselheiro Nacional dos Direitos Humanos, o nosso conterrâneo Hélio Leitão, doutor Hélio Leitão. Agradecer a presença do presidente da Sociedade Israelita Brasileira, né, o senhor Sérgio, o presidente da Sociedade Israelita Cearense, o senhor André. Queria agradecer a presença também do meu querido amigo Hugo Porto, representando aqui o Centro de Apoio da Cidadania, que tem um trabalho plural em defesa dos direitos humanos de toda pessoa humana, mas em específico de algumas minorias e de algumas pessoas que são mais vulneráveis. E essa manhã é uma manhã que marca com grande alegria, uma alegria esfuziante, a mensagem que o Ministério Público quer passar para toda a sociedade cearense, para toda a sociedade brasileira. No Brasil, o Ministério Público afirma de forma muito enfática que nós não podemos aceitar qualquer tipo de lesão a direito fundamental de quem quer que seja. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de ameaça a garantias fundamentais de qualquer ser humano. E o Ministério Público trabalha não apenas para garantir os direitos fundamentais, mas para evitar toda e qualquer lesão contra esses direitos, seja de quem for. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado a todos os que foram úteis e necessários para que esse momento estivesse acontecendo. Um bom dia a todos. Com a palavra, o presidente da Sociedade Israelita do Ceará, André Fleshman. Excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro Freitas, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, na pessoa da qual saúdo as demais autoridades do parquê aqui presentes. Excelentíssimo senhor Hélio das Chagas Leitão Neto, Conselheiro Federal e representante da OAB Nacional, no Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Senhor Sérgio Napchan, Diretor-Geral da Confederação Israelita do Brasil. Senhor Carlos Reis, Coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba. Senhor George Legman, sobrevivente do Holocausto. Filho, esposo, pai, avô, judeu, brasileiro, exemplo e vencedor. Senhoras e senhores, o Holocausto custou a vida de 6 milhões de judeus, mais de 1/3 de sua população à época, dentre eles 1,5 milhão de crianças, quase a metade da população do povo Roma, além de testemunhas de Jeová, deficientes físicos, deficientes mentais, homossexuais. Um dos fatos que mais impressiona é de ter sido política oficial de um Estado de Direito, cuja ideologia dominante subiu ao poder através das regras vigentes, cujas leis foram criadas através de um sistema jurídico operante, levando a Alemanha ao totalitarismo, alijando a sociedade plural em prol da eugenia ariana. Mais absurda ainda é a percepção de que o nazismo não poderia ter se estabelecido sem a conivência da maioria da sociedade,
da leniência dos aliados, da omissão das pessoas comuns. Sim, a maior atrocidade que o mundo já conhecera havia sido obra de pessoas normais, padeiros, merceeiros, pais de família, pagadores de impostos. Para a filósofa alemã de origem judaica Hannah Arendt, batizou de banalização do mal a indiferença, a desconsideração da existência do outro. Por que devemos sempre lembrar da Shoah, termo que nós judeus utilizamos para nos referir à barbárie perpetrada pelos nazistas? Para que nunca mais se repita, porque nós nunca esqueceremos. Hoje, menos de 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, ainda enfrentamos os mesmos fantasmas deste passado tão recente: violência contra mulheres, práticas homotransfóbicas, posicionamento político, xenofobia, antisionismo, que é a nova faceta do antissemitismo, e mais recente, com as mídias e redes sociais, o discurso de ódio que legitima a prática de discriminação ou violência. Atualmente, existe um grande debate acerca da linha tênue que divide a liberdade de expressão e o discurso de ódio. O primeiro é fundamental para a democracia existir. O outro, por sua vez, representa uma fala sem empatia, intolerante, que precisa ser combatida. A luta contra o discurso de ódio e o antissemitismo deve começar nas escolas, onde se talha o espírito crítico e o caráter. A criança não nasce odiando, ela é doutrinada sob os auspícios da intolerância, e o antídoto para isso está na educação. A comunidade judaica não vai pendurar este quadro horrendo do Holocausto na parede para contemplação e lamento, pois o odor fétido do antissemitismo é sentido de longe para quem tem bom olfato. Ao contrário, a comunidade judaica dobrá-lo-á ao meio e com isto fará um livro, como sempre o fez, como sempre soube dar a volta e ressurgir. Pois temos um legado, uma obrigação para com nossos antepassados, uma missão de ensinar e repassar esta memória adiante, para que as próximas gerações e as gerações seguintes nunca se esqueçam que se existe uma raça, essa é a raça humana, sem preconceito de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. E considerando que o Ministério Público é o defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis e mormente combate toda forma de discriminação que possam abalar os princípios da igualdade e liberdade, e que a Sociedade Israelita do Ceará e a Confederação Israelita do Brasil são associações sem fins lucrativos, com atuações nos campos culturais e educacionais, mantendo canal de diálogo com importantes setores e instituições brasileiras, e cujos princípios se coadunam com os objetivos fundamentais que regem a República Federativa do Brasil, como preconiza o artigo 3º da Constituição Federal, vimos sugerir a criação de uma parceria de cooperação com o condão de favorecer a adoção de medidas efetivas para o enfrentamento do racismo, da intolerância e da discriminação, baseado em informações de qualidade e fontes transparentes e científicas. Outro sim, gostaria de registrar nossa satisfação de ter como parceiros a Confederação Israelita do Brasil, junto com o Ministério Público do Ceará, que nos abriu as portas de sua casa para a realização desse evento. Agradecer ao Dr. Hugo Mendonça pelas preciosas aulas ministradas aos alunos das escolas que visitaram a exposição. Dr. Zé Borges, pela atuação para a concretização dessa exposição. Aline Lima e sua equipe de monitores, fundamentais para a transmissão desse legado. Débora Tavares, coordenadora da exposição, pela disponibilidade e olhar sempre atento. Dr. Marcos Strosberg, curador da exposição e incansável companheiro dos grandes desafios. Agradecer em nome de toda a comunidade judaica o apoio que tivemos da Fundação Demócrito Rocha, do Museu do Holocausto de Curitiba, da OAB Ceará, destacando-se o patrocínio que recebemos, sem o qual não seria possível a realização dessa exposição, a saber, Ben Spielwalk,
Instituto Golden Tree, Fábrica Coelho, de nossa querida Marieta Rosenthal e do nosso saudoso Davi Rosenthal, Zichrono Lebracha. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do diretor-geral da Confederação Israelita do Brasil, Sérgio Napchan. Bom dia, muito obrigado por esse momento, por estar aqui. Eu comecei amanhã aqui me emocionando, né, com o cântico, o salmo. Esse é um salmo extremamente forte e no momento em que a humanidade atravessa, e particularmente o Oriente Médio, né, me tocou profundamente. Então, comecei meu dia em lágrimas e para mim isso é significativo. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a Excelência Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, e na pessoa dele eu vou cumprimentar a todos que compõem aqui a mesa, né, e os que me antecederam. André me antecedeu e trouxe uma fala mais de conteúdo, né? Eu acho que meu papel aqui como CONIB, para quem não sabe, basicamente, eu queria falar, a CONIB é a Confederação Israelita do Brasil, ela é um órgão de representação política da comunidade judaica brasileira e a gente faz a interlocução junto aos órgãos federais. Falamos com os poderes constituídos, com órgãos de Estado, e esse é o nosso papel, né? Representação, advocacy e a manutenção e a garantia, tentar assegurar e ajudar que as comunidades judaicas espalhadas pelo Brasil, nós temos hoje comunidade em 16 estados da federação, possam ter a manutenção de uma vida judaica. Então, essencialmente, esse é o trabalho que a CONIB faz e muito nos orgulha que a comunidade local, embora pequena numericamente, ela tem uma capacidade de realização que é enorme, né? Ela consegue fazer uma articulação muito importante e produzir, manter a vida judaica e fazer essa ponte com a sociedade, que é onde nós estamos aqui agora, no auditório do Ministério Público, né? E o Ministério Público, a gente, como CONIB, a gente ressalva aqui, a gente tem uma parceria importante, destacada com o Ministério, com o Conselho Nacional do Ministério Público, temos uma parceria, uma cooperação técnica, que é um acordo guarda-chuva que tem a pretensão de ser replicado em outras unidades da Federação, nós temos uma satisfação muito grande de ter parceria com essa instituição, né, pela própria definição dela, né, de valorização, de preservação da democracia, dos direitos, e é por esse lugar que a gente trabalha, né? A gente trabalha a serviço, né? Nossa modalidade de cooperação é nos colocarmos à disposição, no caso especificamente do Conselho Nacional do Ministério Público, para discutir temas de relevância do país. Nós participamos do debate do país, do Brasil, somos brasileiros e essa é a nossa principal prioridade. Alguns dos temas são temas que nos são muito caros, por exemplo, o discurso de ódio. Esse é um dos temas que todos nós na sociedade estamos constatando, não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno global, mas aqui no Brasil extremamente exacerbado nos últimos tempos, e a gente tem participado de fóruns dentro desse trabalho nessa direção, né? Não só especificamente no ensino do Holocausto, mas realmente a questão do discurso de ódio, que é muito mais amplo e é um tema que toda a sociedade acompanha e testemunha. Eu tenho que fazer aqui um registro assim, fundamental, né? Eu acho que eu venho do mundo da educação, eu não sou advogado, eu sou psicólogo e educador e sou administrador. E o estado do Ceará é um estado de vanguarda no mundo da educação. Eu sei, eu acompanho o que o estado do Ceará tem feito nos últimos anos. E não é por acaso, o estado do Ceará foi um dos estados pioneiros no estabelecimento do ensino do Holocausto dentro das escolas estaduais. Então, aqui eu tenho um profundo respeito, né,
por tudo que eu observo e tenho acompanhado do Estado do Ceará, eu não conheço muito, eu vim aqui algumas vezes, mas da leitura, né, e acompanho, então eu quero registrar assim esse reconhecimento a esse aspecto vanguardista do Estado do Ceará. E por conta dessa lei que foi promulgada em 2017, isso já está estabelecido. Há também uma lei que foi trabalhada na esfera nacional do ensino do Holocausto, mas o Estado do Ceará corre em paralelo e de forma efetiva, já tem implementado uma série de medidas com relação ao ensino do Holocausto. E por que é importante ensinar o Holocausto? Né? E aí eu tenho aqui o professor Carlos Reis, que sabe com muito mais propriedade, mas eu vou tomar a liberdade de falar. O Holocausto não é propriedade do povo judeu. O povo judeu foi um dos mais atingidos, mas o Holocausto é uma excelente ferramenta educativa para lidar com a questão da intolerância, com a questão do discurso de ódio, com a questões dessa ordem. Então nós entendemos, é claro que nós, judeus, temos um compromisso eterno com a manutenção do legado e da memória, mas isso não nos pertence apenas, tem uma dimensão universal. E eu falo isso com muito respeito, porque eu tenho o Sr. Jorge Legman aqui com a gente, mas realmente é uma ferramenta educativa que pode ser trabalhada nessa direção. E essa é a razão pela qual a CONIB apoia essas iniciativas locais. Então, embora tenhamos uma parceria em nível nacional, há algumas regiões onde existem acordos específicos regionais. Então, eu faço aqui um convite e um desafio para mim mesmo. Ficaremos muito honrados e orgulhosos de também ter uma parceria regional com o Ministério Público do Ceará, e eu me comprometo a voltar aqui com os meus colegas de diretoria, aí sim, advogados, juristas, etc., para a gente poder participar dessa assinatura. Assim como nós temos essa parceria no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul. Então, espero a oportunidade de poder também ter uma assinatura de um documento em parceria com o Ministério Público do Estado de Ceará. E muito obrigado por essa realização. Eu estou absolutamente honrado de estar aqui e também emocionado. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Seccional Ceará, e representante da OAB Nacional no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Hélio Leitão. Excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro, muito digno Procurador-Geral de Justiça, em cuja pessoa quero cumprimentar a todos os que compõem esse dispositivo, senhoras e senhores. Antes de mais nada, parabenizar o Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público do meu Estado, pela sensibilidade de trazer a debate esse tema. Tema que, para minha estupefação, para minha preocupação, tem ganho imensa atualidade. Impressiona que, após a tragédia do nazifascismo, que ascende na Alemanha nos anos 1933 e culmina com o holocausto de 6 milhões de judeus e outro tanto de, como já dito aqui, ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas com discapacidades, adversários ideológicos, ainda possamos enxergar, Procurador Manuel Pinheiro, no Brasil, que, segundo estudos da antropóloga Adriana Dias, uma das maiores estudiosas do tema, recentemente falecida, em estudo que veio a público em janeiro de 2022, que nós tenhamos visto o incremento de células nazistas no Brasil, no período que vai um incremento de 270,6%, no período que vai de janeiro de 2019 a maio
de 2021. E como se sabe, essa preocupação vai além da preocupação com o povo judeu, mas isso tudo traz de roldão também a negrofobia, a homofobia, o discurso de ódio e práticas de ódio contra imigrantes nordestinos, contra o feminino. E tudo isso magnificado, eu acho que esse, meu caro Sérgio, é um fenômeno da atualidade, magnificado pelas redes sociais. Essa ferramenta tão poderosa para o bem e para o mal. Isto sem perder de vista o papel inibitório que se assumir. A Lei 7716/1989, com suas alterações, impõe, criminaliza essas práticas, criminaliza essas condutas. A atualidade do tema salta aos olhos. Quando eu estava me deslocando para cá, eu recebo uma mensagem de um colega da comunidade judaica de São Paulo, colega advogado, eu vou preservar o nome, mas sem dúvida e sem favor, um dos maiores nomes da advocacia brasileira, onde ele me manda uma matéria em que, no dia de ontem, na Alemanha, casas são vandalizadas, casas habitadas por judeus, são vandalizadas e marcadas com a estrela de Davi, como nos tempos áureos, se é que se pode falar em tempos áureos, do nazismo. E ele me manda uma mensagem, e com isso, junto com essa matéria, ele me manda uma mensagem, e com a leitura dessa mensagem, eu vou fechar a minha fala, onde ele diz: vejo um filme de terror, você viu isso? E me mandou uma mensagem. E ele diz: vejo um filme de terror voltando, e lembro do meu saudoso pai, judeu de origem grega, e lembro de meu saudoso pai falando sobre o antissemitismo. E eu, incrédulo, pensava que era coisa do passado. Lamentavelmente, infelizmente, desgraçadamente, não é coisa do passado. E o Ministério Público do Estado do Ceará está de parabéns por essa iniciativa, que educa e que, sobretudo, faz com que não esqueçamos, para não repetir. Obrigado. Anunciamos a palavra do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. Muito bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à Procuradoria-Geral de Justiça para participar deste evento tão importante de falar sobre a memória do Holocausto. Eu queria inicialmente saudar o conselheiro de Direitos Humanos, Hélio Leitão, um grande batalhador no nosso Estado, no Brasil inteiro, nesse tema que é central no debate público no Brasil e no mundo. Quero também saudar o secretário-geral do Ministério Público, doutor Hugo Mendonça, saudar o diretor-geral da Confederação Israelita do Brasil, Sérgio Napchan. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela parceria na construção desse evento. Saudar também a presença entre nós do sobrevivente do Holocausto, o senhor Jorge Legman. Estamos todos muito ansiosos para ouvir os seus relatos sobre esse, que é um dos capítulos mais tristes da história recente da humanidade. Também saudar o presidente da Sociedade Israelita do Ceará, André Fleischmann. Muito obrigado por ajudar a construir esse evento. Saudar também nosso colega promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Hugo Frota Magalhães Porto Neto. Saudar o promotor de justiça, José Borges de Moraes Júnior.
Saudar o coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba, o senhor Carlos Reis, muito obrigado por também estar aqui conosco hoje. Agradecer também ao Lucas e à Aline, todos que fazem parte do Departamento de Memória Institucional e Cultural da SECOM do Ministério Público, pelo esforço para que esse evento acontecesse. Saudar todos os promotores, procuradores, servidores, assessores, estagiários do Ministério Público. Saudar os alunos do Liceu de Messejana que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Minhas senhoras e meus senhores, todos que estão aqui presentes, o tema dos direitos humanos é muito caro para o Ministério Público. O Ministério Público surgiu, historicamente, para proteger os direitos humanos. O Ministério Público, como nós conhecemos, na nossa tradição jurídica, surgiu na transição do sistema inquisitorial para o sistema acusatório. Surgiu num contexto histórico em que havia a perseguição e não a prossecução. Surgiu para garantir que a jurisdição criminal não fosse movida pelo sentimento de vingança da vítima, nem pelo próprio magistrado que depois tinha contaminado a sua imparcialidade no julgamento. Surgiu para fiscalizar, controlar o arbítrio na atividade de investigação da polícia. Então é muito importante que nós tenhamos isso sempre em mente. O Ministério Público surgiu para proteger os direitos humanos de liberdade, os direitos humanos de primeira geração. E com o tempo, particularmente em sociedades heterogêneas, marcadas por desigualdades como a nossa sociedade brasileira, o Ministério Público também assumiu a missão de promover direitos humanos de segunda geração e de terceira geração. Mas o Ministério Público tem os direitos humanos como um ponto central da sua atuação, na sua origem histórica, na sua evolução, até chegar ao perfil constitucional que ele tem hoje. E isso é sempre bom ser lembrado para todos os que fazem o Ministério Público. Todos nós temos que nos perceber como magistrados que cumprimos hoje o papel de fiscalizar a atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar, para evitar que abusos sejam cometidos, injustiças sejam cometidas na apuração de responsabilidade administrativa. Nós também somos, para além do órgão que é propulsor da jurisdição criminal, o órgão que é garante da imparcialidade da jurisdição criminal. Então, essa função é muito bem traduzida no ordenamento jurídico brasileiro com o nome da função exercida pelos membros do Ministério Público. Nós somos promotores de justiça. Então, todos nós do Ministério Público temos que refletir sobre a origem histórica e a evolução do Ministério Público, que está marcada secularmente pela proteção dos direitos humanos. E indo ao tema que nos reúne aqui hoje, da maior importância, sobretudo no contexto que nós vivemos hoje, como foi bem realçado pelo conselheiro Hélio Leitão. Nós vivemos tempos muito difíceis, em que lembrar do Holocausto é fundamental. O Holocausto não pode ser negado, o Holocausto não pode ser esquecido. Há 6 milhões de vidas de judeus que foram perdidas durante esse momento crítico da história, algumas décadas atrás, foram a maior dimensão conhecida que nós temos de um genocídio. Mas outros genocídios aconteceram de lá para cá. Genocídio em Ruanda, crimes de guerra no Kosovo, conflitos com gravíssimas violações de direitos humanos. Agora, na Palestina. Antes disso tudo, a escravidão no Brasil. De tudo isso que às vezes nos incomoda enquanto civilização e nós queremos, para nos aliviar dessas dores, dessas dívidas que nossos ancestrais têm com certas minorias, com certos povos, nós, quando eu digo
a sociedade como um todo, muitas vezes, não quer se lembrar. Mas é preciso lembrar do Holocausto. É preciso lembrar da escravidão no Brasil. É preciso lembrar para que esses fatos não se repitam. Nós vivíamos um momento de uma certa felicidade coletiva, planetária, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, nos últimos 10, 15 anos, principalmente, nós temos visto florescer pensamento autoritário, pensamentos supremacistas, racistas, sexistas. E é na sociedade, infelizmente, conturbada pelo acesso à informação difusa através das redes sociais, muitas vezes se deixa levar por caminhos que negam a história. Então, nós estamos vivendo um momento muito duro da história recente da humanidade. 2 conflitos muito sérios, com gravíssimas violações dos direitos humanos. Na Ucrânia e na Palestina. E, olhando para a marcha da civilização, me cabe agora invocar uma frase muito feliz de uma música do Roberto Carlos, que diz que não importam os motivos da guerra, a paz será sempre mais importante. Não importa saber quem deu origem a um conflito, responsabilidades têm que ser apuradas, mas de forma civilizada, primando pelo princípio da autodeterminação dos povos, primando pela apuração civilizada da responsabilidade, porque o que está diante de nós como desafio para a civilização em âmbito global é se nós seremos ou não seremos capazes de fazer com que a racionalidade vença a irracionalidade, que a civilização vença a barbárie, que o amor vença o ódio, que a paz vença a guerra. E é tudo o que nós desejamos quando nos reunimos aqui hoje, pensando e refletindo sobre tudo o que o povo judeu sofreu durante esses anos duríssimos de perseguição. Como seres humanos que somos, nós não devemos desejar para nenhum povo que passe o que o povo judeu passou durante a Segunda Guerra. Então, que não se negue o Holocausto, que não se esqueça o Holocausto, que não se negue outros holocaustos menores, que não se esqueçam outros holocaustos menores, para que essas coisas um dia deixem de perturbar nossas mentes e nossos corações. Que o amor vença o ódio, que a paz vença a guerra. Muito obrigado. Agradecemos a participação dos componentes da mesa de abertura, que neste momento será desfeita para darmos continuidade à nossa programação. Pedimos que, por gentileza, permaneçam à mesa o promotor de justiça, José Borges de Moraes Júnior, e o nosso palestrante, George Legman. Por gentileza, podem se acomodar nos locais reservados na plateia. Teremos agora a apresentação da palestra com o tema Relatos de um sobrevivente do Holocausto, Memórias e Direitos Humanos. E para a apresentação do nosso palestrante, com a palavra o promotor de justiça, José Borges de Moraes Júnior. Bom dia a todos, bom dia a todas. Dando continuidade aqui à nossa programação, hoje nós temos o privilégio de ouvir um relato de um sobrevivente do Holocausto, uma oportunidade cada vez mais rara, como bem destacou o Dr. Hugo Mendonça. O nosso palestrante, o senhor George Legman, é um judeu de origem romena, conta atualmente com 78 anos de idade e é um dos poucos sobreviventes de campos de concentração nazistas vivos no Brasil.
Sua história, ela é singular. Não apenas porque sobreviveu a um campo de concentração, mas também porque nasceu em um campo de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sua família foi conduzida ao maior campo de concentração da Europa, o campo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. De lá, sua mãe, ainda grávida, juntamente com sua avó, foi conduzida ao campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha, próximo a Munique, lugar onde o seu Jorge nasceu. Essa é uma breve apresentação, um breve resumo de sua trajetória, Jorge. Nós queremos muito ouvi-lo sobre suas vivências, suas experiências. Tenho certeza de que o seu relato será muito proveitoso para todos nós, um momento ímpar de aprendizado e reflexão. Seja muito bem-vindo, o senhor está com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela apresentação. Eu queria cumprimentar o pessoal que compôs a mesa e o público presente, pois trata-se, estamos num lugar que tem o dever de cuidar dos direitos humanos. O que, em 1933, quando Hitler chegou ao poder, quando ele deu o golpe, lembre-se que Hitler foi eleito democraticamente. Apenas não cuidaram da democracia do jeito que deviam e deu no que deu na Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, morreram 60 milhões de pessoas. O Holocausto não foi só uma tragédia do povo judeu. No campo de concentração de Dachau, que foi o primeiro campo de concentração do mundo, Hitler fez este campo em 1933, onde ele, na época, para os seus desafetos políticos. Depois, virou um campo de extermínio, pois tinha crematório. No campo de concentração de Dachau e no Holocausto, não morreram só 6 milhões de judeus. Morreram, como já foi dito, testemunhas de Jeová, gente com incapacidade física. Morreram 900 mil ciganos. Só no campo de Dachau morreram 2.000 padres católicos que foram exterminados. 2.000 padres católicos. Evangélicos, negros. Por quê? Porque o Hitler acabou com os direitos humanos. Todo mundo no campo, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, onde, repito mais uma vez, não estávamos só judeus, virou um número. E eu sou o número 86878 de campo de concentração de Dachau. Um breve relato da minha família. A minha família era originária da Transilvânia, que é um território rumeno, onde tem uma grande maioria húngara, e devido ao ditado de Viena de 1940, a Hungria se aliou ao eixo nazifascista.
a Transilvânia, em 24 horas, que era território rumeno, mudou de fronteira, as fronteiras foram mudadas, e a cidade de onde era a minha família, de dia para a noite, de noite para dia, virou Hungria. Como a Hungria se aliou ao eixo nazifascista, os judeus desta cidade, da capital da Transilvânia e de toda a Transilvânia, foram deportados para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, que foi o maior campo de extermínio do mundo, que fica na Polônia. Esta cidade, em romeno, chama Cluj-Napoca, em húngaro chama Kolozsvár, e em alemão chama Klausenburg. Todas essas 3 idiomas se falavam nessa cidade. E havia, antes da guerra, uma convivência bastante pacífica. Em abril de 1944, no fim de abril, os judeus foram juntados num gueto que estava na saída da cidade, onde existia uma fábrica de tijolos, e porque lá entrava a linha férrea, e os judeus foram enclausurados neste gueto, e de lá foram levados em vagões de gato, através da Hungria, em direção à Polônia, onde ficava o campo de extermínio de Auschwitz. No vagão estava o meu pai, o meu avô materno, a minha avó materna, meu tio materno, minha mãe grávida de mim e eu. O que é o ser humano? Minha mãe teve 2 abortos espontâneos antes de mim, e quando os nazistas húngaros, no começo, entraram na cidade, ela fugiu, foi procurar o médico ginecologista dela, ele já tinha sido preso 2 dias antes e levado para este gueto. Todo mundo nesse vagão, condições de higiene zero, e numa parada de trem, ainda em território húngaro, o trem parava para ser abastecido de água e de carvão, a locomotiva, naturalmente, e eles, os soldados húngaros, ligados ao almirante Horthy Miklós, que era um megalomaníaco. Imaginem vocês, era almirante, a Hungria não tem saído ao mar. Era um ditador que se aliou ao Hitler. Os soldados abriam os vagões e retiraram gente morta e fecharam de volta a porta. E a porta do vagão onde estava a minha família não foi bem fechada. Meu pai percebeu, e quando o trem começou a andar, ele se jogou do trem, e eu disse tanto, eu vou vir buscar vocês. Nunca mais vimos o meu pai durante a guerra, perdemos o contato com ele. Ele fugiu, ele acabou sendo preso, ele acabou sendo levado pelos nazistas para lutar no fronte com a União Soviética, levaram ele para a Sibéria. Depois ele fugiu de novo e ele conseguiu sobreviver ao Holocausto. O resto da família continuou nesse vagão, chegaram em Auschwitz-Birkenau. Meu tio, que tinha 16 anos, pisou num prego, o pé dele infeccionou. Quando chegaram em Auschwitz-Birkenau, na verdade em Birkenau, na plataforma, por acaso naquele dia estava o médico Mengele, o médico mais conhecido do nazismo, e ele acabou falecendo no Brasil depois. Isso é uma outra história. E ele
ele ou quem estava na plataforma avisavam: quem não tem força para andar ou não se sente bem, pode entrar nesses caminhões que estão à disposição, que irão levar vocês para os alojamentos. Quem entrou nesses vagões foi o caso do meu avô materno e do meu tio materno. Foram gasados e exterminados instantaneamente. Em 3 horas eles morreram. A minha mãe falou para minha avó: eu não sou grávida, você não é velha. Amarrou um lenço na cabeça dela para não parecer os cabelos brancos. Minha mãe já usava uma roupa mais larga. Nós vamos onde vai todo mundo. Ela foi transferida do campo de Auschwitz-Birkenau para outros campos de trabalho, passou por mais 4 campos e acabou, como Auschwitz na Polônia, acabou na Alemanha, em diversos campos, passou por diversos campos para forçados campos de trabalho. O último campo onde ela trabalhou foi no campo de Landsberg. A Dachau tinha 17 subcampos, onde estava se construindo a fábrica de aviões Messerschmitt, 7 andares embaixo da terra, onde ela trabalhava na concretagem, como todos os outros prisioneiros, construindo essa fábrica de aviões. Sorte que a fábrica não ficou pronta, porque normalmente numa guerra que tem a supremacia aérea tem grande chance de ganhar a guerra. Em outubro, no fim de outubro de 1944, o médico nazista, que era responsável por todos esses 17 campos, ele, todo o pessoal, quando ia sair para trabalho de manhã, chegava na praça principal do respectivo campo, eram contados para ver se alguém não faleceu, alguém não ficou no alojamento. E ele percebeu, junto com os outros comandantes, acharam 7 mulheres grávidas. Ele telegrafou para Auschwitz, que era o campo principal, era um modelo. Eu achei 7 mulheres grávidas, o que eu faço com elas? Responderam para ele: você faz o que você desejar, porque as tropas da antiga União Soviética estavam se aproximando já da Alemanha, e nós já estamos tentando desmontar os fornos crematórios para esconder o que nós fizemos. A União Soviética entrou em Berlim em 27 de janeiro de 1945, e o campo onde eu nasci foi liberado pelas tropas do general Eisenhower, das forças aliadas, onde estavam as forças americanas, canadenses e todas as outras forças democráticas, em 29 de abril de 45. Voltando um pouco na história, ele achou 7 mulheres grávidas e ele teve a seguinte ideia. Como ele trabalhou na França ocupada, onde ele foi responsável pela morte de 14 mil partisans maquis franceses e não franceses, ele falou: eu vou deixar essas 7 mulheres para dar à luz, vai ser um álibi para mim pelo que eu fiz na França ocupada. E de fato ele permitiu. Por isso é um caso único na história do Holocausto, porque crianças eram exterminadas imediatamente. Chegaram em qualquer campo de concentração, a criança era exterminada. O gente de idade, porque não tinha força para trabalho. E eu nasci 8 de dezembro de 44, foi o primeiro dos 7, e o último nasceu em 27 de fevereiro de 45.
as tropas aliadas entram no campo de Dachau, que era o campo central. Eu nasci num subcampo chamado Kaufering número 1. Aliás, todos nasceram juntos, em sequência. E na segunda semana, uns 10 ou 14 dias depois que eu nasci, em dezembro de 44, a RAF, a Royal Air Force inglesa, bombardeia a cidade de München, que é a capital da Bavária. Dachau fica a 100 quilômetros de München. Da estação de trem de München, tem uma estrada que chama Dachaustrasse, que leva em Dachau. Não dá para errar, não precisa de GPS. Tem um bombardeio, e nesse bombardeio morre a esposa desse médico nazista e o filho. Toda criança nasce branquela, olhos claros. Ele chegou para minha mãe e disse: se aconteceu uma tragédia na minha família, você vai me dar o teu filho. Por isso, por isso, por isso. Senão eu vou matar você. Junto com o teu filho. Você tem 7 dias para pensar. Passaram-se mais do que 7 dias, ele voltou a falar com a minha mãe e disse assim: eu vou matar todas vocês. A minha mãe, se eu estou aqui porque a minha mãe era uma pessoa muito forte. Falou: se é para morrer, vamos morrer todos, eu não vou te dar meu filho. O médico refletiu, ele percebeu que se ia matar a minha mãe e a mim, as outras mulheres iam contar para as que já se sabia que estavam vindo em direção às tropas aliadas. Uma das mulheres, alguém ia contar para as tropas que iam entrar neste campo, e ele ia ser preso. Ele deixou as 7 mães sobreviver, as 7 crianças. Entram as tropas do general Eisenhower neste campo. O general Eisenhower, que depois todo mundo sabe foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos, ele era do Partido Republicano, mas era um democrata convicto. A miséria que ele viu no campo, ele achou 6.000 mortos, 6.000 corpos. Ele chamou o prefeito da cidade. O prefeito da cidade morava a mais ou menos 800 metros do campo. Se você não viu o que aconteceu aqui, eu não vi nada, não era comigo, e assim adiante. Eu quero tua ajuda, porque a nossa missão não é essa, para enterrar esses 6.000 mortos, porque senão vai ter uma epidemia de tifos, e tifos não perdoa, tifos mata, e pode respingar na toda a população. Eu não vou ajudar, isso não é um problema nosso. Falou: estamos na Segunda Guerra, estamos em guerra, se você não colaborar e não chamar a população, eu vou fazer um tribunal militar, e vamos ver o que vai dar. O prefeito pensou e chamou a população e, junto com os soldados americanos, enterraram em um dia 6.000 mortos. O Eisenhower, como passou por diversos campos, ele percebeu a barbárie que foi o Holocausto, e ele é um grande amante de cinema, ele trouxe todo Hollywood, todos os jornalistas e todos os meios de comunicação para documentar
E ele tem uma frase célebre: em algum dia vai aparecer um bobão que vai dizer que isso não existiu ou não foi desse jeito. Por isso tudo que tem que ser documentado. E por isso tem tanto material sobre isso. Termina a guerra, um médico nazista foi levado ao tribunal de Nuremberg e ele foi condenado pela morte dos 14.000 partisans que lutaram na resistência francesa à morte. Não é pelo que ele fez no campo de Dachau. A guerra terminou na primeira semana, no último dia de abril. Outras cidades terminou um pouco depois, até dia 15 de maio, quando terminou de fato a guerra. As mães e os bebês ficaram até fim de setembro. Minha mãe, quando saiu do campo, tinha 29 quilos. Sobreviveu a minha mãe e a minha avó e eu. Meu pai fugiu várias vezes e ele voltou depois para a cidade de Natal, quando terminou a guerra. As comunidades judaicas são realmente bem organizadas. Uma comunidade judaica tem que ter 3 coisas. Tem que ter uma escola, tem que ter um templo, tem que ter uma cantina comunitária e tem que ter um cemitério. E quem vinha do fronte escrevia na parede: e eu vim do campo fulano de tal, nesse campo, em tal país, etc. e tal. E um belo dia, alguém que voltou do campo onde eu nasci publicou lá: eu vi a Elisabetta Legman, eu vi o Jorge, vi a Regina, que era minha avó. Meu pai se inscreveu na Cruz Vermelha para buscar a gente. Quando ele veio buscar a gente, nós saímos de lá. Um dia antes ele veio de caminhão e nós saímos de trem. O que acontece? Antes, quando a gente foi levado para um mosteiro para se recuperar e tal, puseram a gente num vagão, era o último vagão de um comboio, e por engano a Royal Air Force, a força inglesa, bombardeia, confundiu esse trem, que era um trem nazista, acaba com o trem inteiro, menos com o último vagão. Senão não estava aqui ninguém para contar isso, e não estava sobrevivendo 7 bebês. Só foi... Foi algo diferente. Não sei explicar. Nós voltamos para... Eu conheci meu pai na Áustria, em Viena, porque depois nos encontramos lá. Voltamos para Hungria, que já voltou a ser Romênia de novo, terminado a guerra, foi devolvido ao país de fato que tinha direito. Em 1947 entra lá um regime ditatorial. Brasil rompe relações completas com eles, ficou na base de legação. Meus pais queriam sair de lá, não conseguiram. Brasil vira parlamentarista, na época do saudoso Santiago Dantas.
e Santiago Dantas reata relações diplomáticas cheias com todos os países do mundo. Em um gesto de boa vontade, 50 famílias puderam sair da Romênia para vir para o Brasil. Ditadura ferrenha lá. De lá vieram 50 famílias para cá, daqui não foi nenhuma família para lá. Depois vou contar a minha ligação com o Ceará. Para terminar, o importante é os direitos humanos, conforme o procurador-geral falou, essa é a casa do povo, a casa da Carta Magna, que tem que ser respeitada. Quando aconteceu o que aconteceu em 8 de janeiro, que foi uma das maiores vergonhas possíveis, tem que cuidar da democracia. Isso sempre através da educação. A educação é primordial, por isso tem que ser transmitido o que aconteceu para as novas gerações, para nunca mais acontecer. E a democracia é que nem uma flor. Você tem que cuidar da flor, você tem que regá-la. E isso significa o quê? Para transmitir conhecimento e respeito. Aqui, nesta casa onde estamos hoje, se promove o respeito. No Brasil, cheguei aqui em 61, fiz o terceiro colegial com bolsa dos rotarianos, Colégio Rio Branco em São Paulo, entrei na faculdade. E por que eu consegui entrar na faculdade? Por causa de um professor cearense. Passei em todas as matérias, sem exceção, e me faltou meio ponto em português. Eu fui falar com ele. E ele falou, não, português você vai aprender, você vai ver, você é muito bom em física, química, matemática, história, geografia, eu decorei, etc. e tal. Assim, e eu tenho certeza que você vai entrar na faculdade. E de fato entrei. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele já tem uma certa idade, meu professor. Eu tinha 17 anos, ele tinha em torno de 50, ele falecido. Ele disse assim,
Eu venho de uma terra, o apelido dele era Ceará, ele era cearense. Onde tem muitas agruras, é muito difícil. E eu estou aqui, professor num colégio Rio Branco, era um colégio muito bom, dos rotarianos, um colégio que existe até hoje, tem rotarianos no país inteiro, porque um padre me acolheu e fez de mim professor. Para eu transmitir conhecimento. Então, orando, a minha homenagem ao Ceará, através desse professor. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Depois de um relato desse, né, bem impactante, que nos comove, essa conexão com o estado do Ceará, talvez seja por essa razão que o Sérgio bem destacou a respeito de como esse tema, né, o Holocausto, ele pode ser uma ferramenta fundamental, uma ferramenta pedagógica. Aqui o senhor Jorge nos trouxe histórias relacionadas com o padre, a evidenciar aí uma tolerância. Também nos narrou uma história com um professor cearense, que muito bem lhe acolheu, né? Mais uma história de tolerância. De maneira que não é sem razão que falar sobre o Holocausto nos permite falar sobre muitas outras coisas importantes da sociedade, da democracia, da educação, de todas as coisas mais, né? Então, eu me sinto muito sensibilizado pelas suas palavras, pela sua história, pela sua luta, pela sua resiliência, e contou também com golpes de sorte, né? Não vamos lembrar disso também. E dando sequência aqui à programação, eu vou, se o senhor nos permitir, eu vou abrir para perguntas, pode ser? Pode ser? Por favor. Eu só esqueci de contar uma coisa para vocês. Contar não, relatar. Eu trabalho há 25 anos com um grande democrata. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, trabalho com ele na Fundação Fernando Henrique Cardoso, antigamente Instituto. 25 anos. Onde eu esteio é democracia, democracia, democracia. Porque só democracia constrói. Onde tem que se respeitar sempre os direitos humanos e a Carta Magna. E nós estamos na casa que promove isso. Desculpe. Temos uma pergunta ali, ao fundo. Bom dia a todos, todas e todes. Agradecer ao seu Jorge o depoimento emocionante, né? Parabenizar o Ministério Público por unir memórias e direitos humanos, né? Dia desse, senhor Jorge, eu li a obra do Walter Benjamin, que, tentando escapar para não ir para os campos de concentração, acabou sendo preso na Espanha,
mas deixou um livro maravilhoso nos ensinando a relação entre memória, história, conhecimento e para atualizar os fatos do passado no presente, para evitar que no futuro esses crimes contra a humanidade se repitam. Então, eu perguntaria ao senhor, eu queria fazer uma pergunta. Eu estive em Auschwitz, estive lá visitando, até por curiosidade, queria conhecer, né? Até que ponto, seu Jorge, a tese da eugenia, né, do Arthur Gobineau, ela embasou toda essa monstruosidade e, atualmente, ela continua viva, essa tese da eugenia. Eu queria entregar depois para Vossa Senhoria um livro de sociologia que mostra a história dos campos de concentração nas secas do Ceará, com esse nome, seu Jorge. Inclusive, tem jornais da época, de 32. Aqui teve essa tecnologia também usada contra o povo mestiço, né? Então, depois eu vou entregar para o senhor isso aqui, e alguns jornais da época também, para os que estavam na mesa. Essa tecnologia, com esse nome, campo de concentração, foi usada na seca de 32, na seca de 15, imortalizada por Raquel de Queiroz. E foi com muita alegria que eu ouvi o senhor dizer que foi um cearense que, por empatia, compreendeu o seu drama, porque o povo do Ceará, que está no semiárido, quase um deserto, é o povo que mais sofre, é um dos povos mais discriminados do Brasil. Muito obrigado, viu? A sua pergunta é muito pertinente. Existem muitos resquícios ainda do que aconteceu. Acontece que isso só pode ser combatido através da educação e informação. Por isso é primordial ter encontros desta natureza. O Ministério Público organizou uma exposição, que foi acolhida pelo Ministério Público, para ensinar para as novas gerações que, de fato, aquilo aconteceu, porque ainda hoje existem mandatários que negam a existência do Holocausto. Não quero citar nomes. E, através da educação, da comunicação e de diálogo e de ajuda mútua, podemos esclarecer para aquele pessoal que ainda diverge, vamos chamar de divergir, para não usar palavras mais duras e mais fortes, que existe uma única raça humana a que todos nós pertencemos, independente do credo, de cor, ou do seu pensamento político, ou de futebol. E a grande missão da comunidade judaica, nós somos judeus brasileiros. Nós somos a comunidade menor, que temos nos incluir na comunidade maior, que tem que respeitar as nossas singularidades dentro do espírito democrático e de direitos humanos e de respeito. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Israel e o povo judeu foi vítima de uma tentativa de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Sofreu também, por ocasião da sua independência, em 48, a chamada Guerra da Independência. Ele foi atacado por ocasião da sua independência. O senhor era bem novo ainda, tinha 4 anos. Mas o senhor viu também que, na Guerra dos 6 Dias, 67, houve também outra tentativa de extermínio, tanto do Estado judeu como dos judeus. Em 73,
na guerra surpresa covarde do Yom Kippur, mais uma tentativa de extermínio, e atualmente vimos mais uma tentativa assim. Claro, nós sabemos, Am Israel Hai. O povo de Israel vive e vai viver para sempre. Mas eu gostaria de saber como é que o senhor passou por isso, que lembranças teve, que sofrimentos também atravessou por ocasião desses momentos, e o que move, então, a sua esperança? A história foi escrita, ela não pode ser mudada, porque aconteceu. Em relação ao Oriente Médio, Israel tem que ser respeitado como um país. Ela foi declarada um país pela ONU. Tem que ser criado um Estado palestino, que questão de tempo acontecerá, dentro de fronteiras seguras para cada nação e que sejam todos os direitos reconhecidos. Não pode se chegar à paz quando tem uma facção que não representa o povo palestino, é uma facção terrorista, são várias facções, e que quer falar em nome do povo palestino, onde eles não foram legitimados. Mas tem que fazer a paz. Espero que isso aconteça o mais breve possível. Já tem acordos claros com os Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, com Marrocos, e com a Jordânia e com o Egito. E espero para breve que isso aconteça, que os dois povos vivam irmanados, contanto que se respeite o que aconteceu. O que aconteceu no momento agora foi uma barbárie. Matar bebês, cortar o pescoço, abrir uma barriga da mulher grávida, retirar o feto e depois mutilá-lo. Isso é barbárie, isso não é civilização. Mas espero que em breve, pois que todos estamos vindo da mesma árvore genealógica, para a paz aconteça no Oriente Médio, assim como no Brasil. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge, eu sou professor de História, estou com os alunos do liceu. A gente está exatamente nesse momento, nessas semanas, discutindo o processo de crescimento do nazismo na Alemanha, né? Eu sou um grande pesquisador do tema. Historiadores não fixam isso no passado, né? Na década de 30. O que a gente estuda é a história do tempo presente, né? Ao contrário do que muita gente fala, que história é uma ciência que pesquisa o passado. História é uma ciência que pesquisa a sociedade humana e a relação que ela mantém com o seu tempo. E eu acho muito interessante essa questão do conhecimento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Isso aqui é uma experiência singular para todos nós, né? Principalmente para os meus alunos, que história para a gente é coisa de livro didático. A sua experiência e essa questão do conhecimento, e décadas depois de tudo isso do Holocausto, como é que o senhor vê essa crescente no parlamento alemão, por exemplo, e em alguns países europeus, essa derrocada da democracia, alguns políticos de extrema-direita chegando ao poder, né, e os negacionistas de todo esse processo histórico? Obrigado. Sempre quando tem uma crise, maior ou menor, sempre
os extremistas acham algum bode expiatório. O povo judeu foi eleito esse bode expiatório há muito, muito tempo. Acontece que depois da criação do Estado de Israel, uma terra pequena, terra com poucos recursos, e onde você podia usar apenas o cérebro, é só verificar o que o Estado de Israel fez em pouco tempo. Portanto, e lá vive uma pequena parte, só metade da população judaica mundial, que devido à Segunda Guerra Mundial, hoje tem menos judeus no mundo do que antes da Segunda Guerra Mundial. E fizeram o que fizeram. Veja quantos prêmios Nobel tem de medicina, de história, de literatura e tal. Nós judeus, nós temos que nos irmanar, e nós estamos irmanados com todos que nos respeitam. E nós respeitamos a todos, contanto que saibam que nós somos um povo de bem. Quanto aos negacionistas, o único jeito de combatê-lo é tentando um diálogo, que com o extremista é difícil, e aquele que não respeitar as leis do respectivo país onde isso acontece, tem que se aplicar as medidas mais duras possíveis, para não acontecer não só com o povo judeu. Por que os nordestinos, por que os negros são diferentes? Não são. São todos iguais. Portanto, aqueles que não respeitam o que está escrito na Carta Magna, depois de diálogos, depois de chamar a atenção, eles têm que ser punidos pela lei. Mas tem que tentar dialogar com eles. Isso só em última instância. E quanto à história não é algo do passado. A história é presente e a história é futuro. E a história tem que ser transmitida exatamente para não repetir os erros que aconteceram. É primordial. E o senhor, como professor, tem uma grande missão. E o seu bom exemplo é exatamente estar aqui hoje com seus alunos para ouvir um diálogo desta natureza. Agradeço por o senhor ter trazido os seus alunos. Bom dia a todos. Bom dia, seu Jorge. Quando a gente fala a respeito do que o nazismo fez, né, facilmente, de forma esmagadora, todo mundo criminaliza isso e vê isso como algo negativo, certo? Porque foi algo que se passou, né? Mas, por exemplo, a gente está vendo algo que está acontecendo atualmente em uma organização que a gente enxerga como terrorista e tem na sua confissão de credo, certo, o objetivo de exterminar os judeus. Isso aí é algo declarado abertamente, né, pelo Hamas e algumas outras organizações terroristas. Como o senhor vê, por exemplo, algumas lideranças políticas, certo, apoiando, por exemplo, aquilo que está sendo feito, né, mesmo que com a narrativa de que é a luta por conquistar um território, mas a gente vê aí algumas autoridades políticas defendendo, por exemplo, atitudes e posicionamentos como o do Hamas, que tem a mesma ideologia que o nazismo teve, né, de exterminar um povo, de exterminar uma raça, de exterminar tipos de pessoas, né, por consequência da sua ideologia sexual, política, ou seja ela qual for. Como o senhor enxerga esses líderes políticos, né? E eu acho que o procurador-geral respondeu no speech dele, porque ele citou
o que aconteceu na Bósnia e Herzegovina, se não me falha a memória, que aconteceu em Uganda, o que aconteceu em Camboja com o Khmer Vermelho, em determinado momento no México com os índios Chiapas, a falta de respeito com os índios brasileiros. Quando há extremismos, tem que tomar muito cuidado e isso tem que ser punido imediatamente e tomado as devidas providências, como no Brasil foi tomado. Mais uma vez, Hamas e Hezbollah não representam os anseios do povo palestino. São células terroristas. As imagens mostraram que eles fuzilaram gente que estava no banheiro. Ele não sabia quem estava fuzilando. Porque naquele show tinha mais de 15% de gente que não eram judeus. E quem ia comandar o show era um brasileiro, o pai do Alok, que é um grande DJ. O terrorista, ele não respeita nada. Então tem que tomar muito cuidado para células dessas não se infiltrarem no Brasil, que é um povo pacífico, um povo tolerante. Por que o negro e por que o nordestino e por que outro que confessa talvez outra religião, uma religião de descendência africana, não é igual a nós? Claro que é igual. Perante o Ser Supremo somos todos iguais. E como bem disse o Procurador-Geral, só tem uma raça, a raça humana. Aqueles, os negacionistas, ao rigor da lei, depois das devidas advertências, depois dos devidos esclarecimentos, julgamento justo, mas dentro da lei e dentro do que a Carta Magna diz, direitos humanos para todos. Temos mais uma pergunta, né? A última. Eu me chamo Raquel, sou descendente de alemães, ariana. Nasci no Rio Grande do Sul e moro no Ceará há mais de 22 anos. Eu sou prova de que o preconceito, a falta, infelizmente, dos direitos humanos no cotidiano que a gente vive está presente a todo momento. Eu sofri preconceito recentemente no Rio Grande do Sul, enquanto trabalhadora, enquanto mãe. E ao chegar aqui, eu me sinto liberta de novo. E em comunhão ao que tu dissestes, a gente aqui encontra muita empatia, amor. O olhar é diferente. E eu gostaria hoje de solicitar a todos que aqui estão presentes que observem no dia a dia, nas conversas, que nós mesmos tenhamos, porque nós somos ensinados desde quando nascemos, a todo esse mundo, como minha mãe me disse um dia: filha, deixa de ser besta, seja igual aos outros, eles estão fazendo errado, mas eles estão ganhando, eles estão chegando lá. E a questão do machismo, da intolerância de modo geral. Gente, a gente não está mais para esse mundo. Tudo mudou. Eu tenho um filho autista. Ele está sofrendo hoje
com este preconceito absurdo que infelizmente ainda existe. E eu quero, hoje, vim para cá, eu fui trazida, não sei nem como nem porquê, mas eu senti que eu deveria falar sobre isso hoje. Não sou, como é que eu posso dizer, de direito, sou apenas uma cidadã comum, como outro qualquer, que está buscando ter os seus direitos reconhecidos enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto ser aqui nessa terra, nesse ambiente que nós nos encontramos. Então, eu convido a todos vocês a repararem os diálogos, as conversas, de modo geral mesmo, para que a gente repare que sempre tem alguma coisinha ali que a gente está trazendo lá de trás, e nos curarmos e ajudarmos a curarmos nossos filhos. Que eles não continuem com esse discernimento, com essa disseminação de ódio, com esse preconceito que tanto assola a nossa humanidade. O Holocausto é prova de tudo isso, tanto quanto as outras guerras, tudo que tem acontecido. Peço perdão, sou alemã, e peço perdão pelo que foi feito, em nome dos meus antecedentes. E é isso. Obrigada. Obrigada pela sua palestra. Me emocionou muito. E, professor, obrigada por ter trazido seus alunos. Obrigada a todos. Para encerrar, queria agradecer a presença e o gentil convite. Agradeço às autoridades presentes através do procurador-geral, do colega dele que está conduzindo agora os trabalhos, de todos os presentes, e conclamo vocês e convido para ver a exposição que está aqui fora, e agradeço à Sociedade Israelita de Ceará e de Fortaleza que terem me convidado. E estamos aqui para lutar a favor da paz e de direitos humanos. Muito obrigado. Para encerrar essa importante reunião que nós tivemos aqui hoje, eu queria agradecer inicialmente ao senhor Jorge Legman pelas lições de vida que nos foram repassadas aqui hoje, pelas reflexões tão importantes que todos nós fizemos aqui sobre a nossa existência a partir da escuta de um relato de vida tão rico, que nos coloca a pensar sobre o futuro. E a minha mensagem de encerramento, eu dirijo principalmente aos estudantes que estão aqui hoje, que nós não percamos a esperança na construção de um mundo melhor através dos instrumentos que a civilização soube construir. Um desses instrumentos importantíssimos é o direito, é a justiça. A resposta civilizada para cada um desses momentos de barbárie deve ser a aplicação da lei, como foi muito bem colocado pelo Jorge Legman. O que nós vivemos hoje é uma espiral do ódio por fatos no passado que não são esquecidos, e vingança após vingança, o mundo vai perdendo. Mas nós temos que ter esperança. Quando nós observamos a construção da União Europeia, a paz entre a França e a Alemanha, logo após uma guerra, o tipo de convivência que a Alemanha e a França têm hoje, de receber pessoas para trabalhar, para conviver, depois de tudo que eles passaram, de milhões de vidas que foram perdidas de cada lado, exemplos como esse talvez nos ajudem a construir estados autônomos, independentes, que o Estado de Israel sobreviva e o seu povo possa ser feliz, plenamente feliz, num território que lhes pertence também, que o Estado palestino também possa existir, que o povo palestino possa ser feliz plenamente num território que lhe resguarde.
essas potencialidades, que nós não percamos a fé nas instituições, nesse modo de civilização que tem que avançar e não que retroceder. É muito difícil hoje em dia, principalmente para quem está em formação, os estudantes, conviver com uma quantidade muito grande de informações não checadas, muitas vezes falsas nas redes sociais, que nos induzem a certos comportamentos que não são os mais corretos, do ponto de vista da convivência harmônica, que é o que todos nós queremos. Então, para nós foi um grande privilégio. Eu vou guardar na minha memória para sempre as suas palavras, as suas lições de vida, viver tudo o que o Senhor viveu, que a sua família viveu, de sofrimento, que o Senhor relatou aqui com muita emoção, mas a sua resposta a tudo isso é uma resposta baseada no amor, na tolerância, de alguém que percebe que mesmo quando um grupo terrorista ataca Israel, a resposta não deve ser a vingança, a resposta deve ser dentro do padrão civilizatório que nós construímos com a aplicação da lei a esses terroristas do grupo Hamas. Então, é esse o nosso desafio enquanto civilização. É refundar essas bases da convivência harmônica baseada no amor e não no ódio. E o Ministério Público fica muito feliz de poder propiciar esse debate, de poder fazer que nós saiamos daqui refletindo cada vez com mais conhecimento sobre o que aconteceu durante o Holocausto, sobre vários outros acontecimentos, não com a mesma dimensão, mas tão graves quanto de crimes contra a humanidade que nós temos visto acontecer. Para que nós saibamos olhar para os lados, né, nos perceber como irmãos e irmãs. Né? A fraternidade é isso, né? O fratelli e a sorelli. Né? Nós temos que nos perceber como irmãos e como irmãs. Muitas civilizações mais prósperas do que a nossa arruinaram porque nós perdemos esse sentimento. Nós temos, para além da crise econômica, que sempre está pairando, para sempre das crises políticas, nós temos uma crise do sentimento de fraternidade. O ódio invadiu os parlamentos, invadiu os tribunais, invadiu as escolas, invadiu as praças, invadiu as casas e nos afastou. Então nós temos que voltar a ser o país da tolerância, o país da convivência pacífica entre as religiões, entre as forças políticas, que durante muito tempo soube dar exemplo ao mundo. E que nós sejamos capazes de reconstruir esses laços, de olhar para o lado e entender que quem quer que pense à esquerda ou à direita, quem quer que pense de uma religião de matriz africana, ou evangélica, ou cristã, ou que não tenha uma religião, são pessoas que têm a sua dignidade e que devem ser respeitadas e amadas, para além de tudo. Então, a todos, meu muito obrigado por participar desse evento histórico para o Ministério Público. Bom, vamos nos encaminhando aqui para o finalmente, mas sem antes, senhor Jorge, se me permitir uma palavra final também, na sequência, dizer que sou muito grato pelo seu relato, pela sua partilha, pela sua experiência, muito contribuiu, muito nos enriqueceu. Tivemos até oportunidade de uma partilha aqui coletiva, isso é evidência de que algo nos conectou aqui. Certamente é algo muito, muito humano, muito fraterno, como bem destacou o nosso Procurador-Geral de Justiça. Dito isso, eu queria dizer que esse tema do Holocausto, ele sempre é muito atual, né, e relevante, e ainda nos ensina lições cruciais sobre as consequências extremas do ódio e da intolerância. Ainda hoje, senhor Jorge, é possível observar que o racismo e o preconceito vêm tomando novas formas de manifestação. Apesar de os direitos humanos terem ganhado tração após a Segunda Guerra Mundial, a violação de direitos humanos ainda é uma constante ao redor do mundo, especialmente aqui em nosso país.
nós ocupamos, senhor Jorge, o desonroso 5º lugar do país que mais mata mulheres no mundo. Pior, nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. E há 14 anos nós sustentamos esse ranking de primeiro colocado. As nossas vítimas preferenciais de homicídio são jovens, negros e periféricos. Digo isso, senhor Jorge, porque, ao falar de direitos humanos, como bem destacou o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro, não posso deixar de lembrar que o Ministério Público é a instituição brasileira destacada na defesa e na garantia dos direitos fundamentais. O Ministério Público ele é responsável pela defesa do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, pela fiscalização das políticas públicas de saúde e de educação, pela defesa do regime democrático, assim como responsável por garantir a dignidade e os direitos fundamentais das pessoas mais vulneráveis. Comunidade LGBTQIA+, negros, mulheres, crianças e adolescentes, idosos, indígenas e pessoas com deficiência, Raquel. O seu relato é um testemunho vivo dos horrores do Holocausto e nos traz um novo impulso para discutir esse tema de extrema importância que se relaciona de forma umbilical com os direitos humanos. E mais, e com o direito de cada humano viver de forma digna. O Holocausto, portanto, senhor Jorge, pode, ou melhor, não pode e não deve ser esquecido. É um lembrete de que a barbárie humana pode atingir níveis inimagináveis quando o ódio e a intolerância prevalecem. E que é nossa responsabilidade coletiva garantir que tais eventos não se repitam, ainda que sob novas formas. O extermínio dos judeus nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra não foi apenas um crime contra eles, mas contra toda a humanidade. E a memória desse passado é crucial, especialmente considerando os desafios contemporâneos. Por isso, Sr. Jorge, esse seu relato nos brindou com profundas reflexões que nos incentivam a transformar nossas atividades cotidianas em medidas para evitar a repetição da violência. Afinal, falar sobre o Holocausto é refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o presente, lembrando-nos de que a luta contra o preconceito, a discriminação e o ódio é uma tarefa contínua e inegociável. Se o Holocausto é uma lembrança sombria, por outro lado, é também um lembrete de nossa capacidade de resistência, compaixão e solidariedade, tão bem representados pela sua bela trajetória de vida. Trata-se de um protesto veemente contra o autoritarismo e a discriminação. É uma palavra alta em favor da justiça e da igualdade. Senhoras e senhores, nessa jornada em busca da justiça e da paz, deixemos este relato do Sr. Jorge ecoar em nossas mentes e corações, lembrando-nos de que é nosso compromisso coletivo garantir que as lições do Holocausto nunca se percam no tempo. Nesse sentido, já me encaminhando para o final, é preciso compreender que falar de Holocausto, senhoras e senhores, é falar sobre democracia, é falar sobre tolerância, história, cultura, educação,
respeito à diferença, dignidade, direitos humanos, direitos fundamentais. Não é apenas sobre judeus. E tenho certeza que nessa luta constante entre forças antagônicas, entre a memória e o esquecimento, tenho certeza de que o Ministério Público, aqui nesta casa, ocupa um lugar de destaque para a construção de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária. Agradeço a todos pela presença, tenham um bom dia e passo a palavra para o cerimonial. Em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, agradecemos a presença de todos. Informamos que será servido um coquetel no espaço cultural. Pedimos que os alunos do Liceu de Messejana permaneçam no auditório para um registro fotográfico. Desejamos a todos uma excelente tarde.